Tudo jóia, nono ano? Tudo bem? Espero que todos vocês estejam muito bem, com muita saúde, assim como todos os seus familiares, e que vocês estejam, né, todos animados para mais uma aula nossa de matemática. E agora a gente vai dar continuidade, né, ao plano de estudo tutorado, famoso PET, o volume 6, a primeira semana, então, do PET volume número 6, cujo tema vai ser a geometria, objetivo de conhecimento. Vocês já viram algumas aulas comigo sobre isso, algumas aulas, inclusive videoaulas que eu já gravei, que é a respeito sobre as relações métricas no triângulo retângulo, em especial o teorema de Pitágoras, né? Olha lá, verificações experimentais e demonstração. As habilidades a serem desenvolvidas são demonstrar relações métricas no triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulos. Já os conteúdos relacionados é o triângulo retângulo, elementos, relações métricas, e o teorema de Pitágoras e as suas aplicações. A interdisciplinaridade é relacionar os conhecimentos adquiridos com o cotidiano, né? Então, nono ano, lembrem. Então, aqui lembrando a característica do triângulo retângulo. Os triângulos são polígonos que possuem 3 lados e 3 ângulos internos. Em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos é sempre 180 graus. O triângulo retângulo possui um ângulo interno de 90 graus, ou seja, possui um ângulo reto. Dentre os lados de um triângulo retângulo, aquele que apresenta a maior medida é sempre o oposto ao ângulo reto, que é conhecido como hipotenusa. Esse lado recebe o nome lá, de hipotenusa. Então, hipotenusa sempre vai ser o lado maior de um triângulo retângulo, ou seja, aquele lado que está de frente para o ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Os demais lados do triângulo retângulo são chamados de catetos. Aí pode ser cateto 1, cateto 2, tá? Qualquer nomenclatura, desde que seja chamada de catetos, tá? Então, aqui, observe a figura na próxima página aqui, né? Então, da página 15 para a página 16. Reparem que nós temos um triângulo retângulo, o ângulo reto indicado aqui, né, os 3 lados medem, respectivamente, no sentido da menor medida para maior medida. A medida do lado C, que ele chamou, tem 3 centímetros, a do lado B tem 4 centímetros e a do lado A tem 5 centímetros. Então, ou seja, né, os 3 lados desse triângulo retângulo medem, respectivamente, 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Como o lado maior, ou lado que está de frente ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa, então nós sabemos que a medida da hipotenusa, aqui no caso, é a medida do lado maior, ou seja, de frente para o ângulo reto, vale 5 centímetros. Os outros 2 lados são chamados de catetos. Aqui a figura destacou um exemplo, né? Para o lado de 4 centímetros de 3 são catetos. Como 3 é menor que 4, então 4 centímetros ele chamou de cateto maior, e o de 3 centímetros chamou de cateto menor, mas poderia ter chamado de cateto 1, cateto 2. Essa nomenclatura não interfere, tá? Aí, turma, vem a primeira relação, lembrando o teorema de Pitágoras, que eu já havia explicado para vocês em aulas anteriores. Então, reparem aqui. Aí vem o enunciado do teorema de Pitágoras. Em um triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras mostra que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, na figura acima, observe que o quê? Então, o lado maior é a hipotenusa, então ele pegou a hipotenusa e elevou ao quadrado. Então, ou seja, A ao quadrado igual à soma dos quadrados dos outros catetos. Ou seja, um cateto B, B ao quadrado, e outro cateto C, C ao quadrado. Então, essa relação é o teorema de Pitágoras. Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, ou seja, né, nós temos a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros catetos. Então, a gente vai verificar aqui, ó. Será que o triângulo retângulo da figura acima, cujos lados medem, respectivamente, 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros, obedecem à relação pitagórica? Ou seja, é um triângulo retângulo e obedece ao teorema de Pitágoras? Vamos verificar. O que diz? Medida da hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa vale 5, então nós vamos fazer 5 ao quadrado. Igual a medida dos outros catetos ao quadrado e somados. Então, ou seja, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E nós vamos somar. Bom, nono ano, 5 ao quadrado, nós sabemos que é 5 vezes 5, 25.
4 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4, 16. E no caso, né, 3 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3, 9. Então, quando a gente eleva ao quadrado aqui, 3 ao quadrado vai nos dar 9. Bom, quanto é 16 mais 9? Nós sabemos que também dá 25. Então, 25 é igual a 25. Portanto, o triângulo, cujos lados medem, respectivamente, 5 centímetros, 4 centímetros e 3 centímetros, no sentido do maior lado para o menor lado, são, no caso, triângulo, retângulo e pitagórico. Ele obedece ao teorema de Pitágoras, tá? Todo triângulo retângulo ele vai obedecer necessariamente ao teorema de Pitágoras, tá? A recíproca do teorema de Pitágoras é também verdadeira, ou seja, se o quadrado da medida de um lado de um triângulo é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados desse triângulo, então esse triângulo é retângulo, tá? Então, lá, agora vamos verificar, então, na primeira atividade do PET, volume 6, da primeira semana, tá? Que está sendo proposta para vocês, respectivamente aqui na página 16 do PET, volume 6, primeira semana, tá? Então, vamos para a primeira atividade aqui. Turma, vocês são intelectos, agora acompanhem aqui com o professor Fred. Agora é com você, estudante. A tabela abaixo apresenta alguns triângulos, com as medidas dos lados em centímetros. Verifique quais são triângulos retângulos, ok? Então, olha, vejam, eles nos deram 5 triângulos e foi fornecido a medida de cada lado de um desses, dos 5 triângulos. E a gente vai verificar se eles obedecem ao teorema de Pitágoras. Se obedecer, nós vamos preencher a lacuna com sim. Se não obedecer o teorema pitagórico, nós vamos preencher a lacuna com não, ok? Então, vamos lá, ó. Primeiro modelo, primeiro triângulo. O lado A mede 8, o lado B mede 5, o lado C mede 4. Bom, nono ano, o lado maior é 8, então 8 vai ser a nossa hipotenusa. Será que 8 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado? No segundo exemplo, o lado A mede 12,5, o lado B mede 12, o lado C mede 3,5. Será que 12,5 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 3,5 ao quadrado? Já no terceiro exemplo, o lado maior mede 15, os outros dois lados, 12 e 8. Será que 15 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 8 ao quadrado? No quarto triângulo, o lado maior vale 37, ou seja, a nossa hipotenusa. E os outros dois lados, os catetos, 35 e 12. Será que 37 ao quadrado é igual a 35 ao quadrado mais 12 ao quadrado? E o quinto exemplo tem um número racional. Olha, reparem que a medida do lado A é 4 raiz de 2. E o lado B vale 4, o lado C 4. Será que 4 raiz de 2 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado? Vamos verificar? Então, eu preparei para vocês aqui, no nosso próximo slide. Então, aqui, eu fiz a resolução já proposta para vocês poderem enxergar aqui melhor. Então, vamos acompanhar. Deixa eu só dar um zoom aqui, acho que aqui fica melhor para vocês acompanharem comigo. Então, vamos lá. Então, no primeiro triângulo da primeira atividade, a hipotenusa mede 8. 8 ao quadrado, será que é igual a 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado? Não, né? Reparem, 5 vezes 5, 25. 25, 16, 4 vezes 4, 16, 25 com 16 dá 41. 41 não é igual a 64, 8 vezes 8, 64. Então, portanto, o primeiro modelo não é um triângulo retângulo. Já o segundo modelo, nós temos aqui 12,5 ao quadrado, será que é igual a 12 ao quadrado mais 3,5 ao quadrado? Sim. Tá? Então, no caso, o teorema é pitagórico, o triângulo é retângulo, ele obedece. Então, ou seja, 12 ao quadrado é igual a 144, então, mais 3,5 vezes 3,5, que será igual a 12,5 vezes 12,5, tá? Bom, já o terceiro triângulo, 15 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 8 ao quadrado? Não, né? Reparem, 15 vezes 15 dá 225. 12 vezes 12 dá 144. E 8 vezes 8, 64. Então, 64 mais 144 não é igual a 225. Então, portanto, o triângulo não é retângulo, tá? Não obedece ao teorema de Pitágoras. No quarto exemplo, nós temos 37 ao quadrado, que é a nossa hipotenusa. Será que é igual a 35 ao quadrado mais 12 ao quadrado? Sim. Tá? Então, portanto, esse triângulo é retângulo. E o quinto exemplo, 4 raiz de 2 ao quadrado, será que é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado? É. Cuidado aqui, tá? No nono ano, a gente faz de propósito. O aluno pensa que não vai ser igual, mas reparem, 4 raiz de 2 ao quadrado fica 4 vezes 4, 16. A raiz de 2 eu cancelo aqui com índice, então fica 16 vezes 2, dá 32.
4 vezes 4, 16, e 4 vezes 4, 16. 16 mais 16 dá 32. 32 é igual a 32. Então, ou seja, portanto, dos 5 triângulos, o triângulo de número 2, o triângulo de número 4 e o triângulo de número 5 são pitagóricos. Eles obedecem às relações do Teorema de Pitágoras, ok? Agora, reparem no exercício número 2. Olha para a posição dessa segunda atividade. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13 centímetros. O cateto maior mede 12 centímetros. Determina a medida do cateto menor. Então, vamos colocar isso aqui na figura, a representação. Quero que vocês acompanhem comigo aqui. Bom, olhem, nono ano, o triângulo aqui que eu desenhei ao lado da figura ABC, a hipotenusa está de frente ao ângulo reto de 90 graus, 13 centímetros. A medida de AC vale X e a medida de BC vale 12. Então, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, 13 ao quadrado, é igual ao cateto maior ao quadrado, 12 ao quadrado, mais o cateto menor, que eu não sei, x ao quadrado. 13 vezes 13, 169. 12 vezes 12, 144. X ao quadrado, eu vou isolar. Esse 144 é positivo, ele vem para cá negativo. Então, fica 169 menos 144, igual a x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 25, x é igual a mais ou menos a de 25, x é igual a mais ou menos 5. Mas cuidado, lembra que eu falei para vocês, nós temos medidas que às vezes não podem ser valores negativos. No caso de medida de lado, de área, né, de comprimento, de altura. Por exemplo, o professor Fred tem menos 1,90 m de altura ou mais 1,90 m de altura. Valor positivo, né? Negativo não tem jeito. Então, como não podemos ter a medida do lado negativo, então a medida do lado x, ou seja, do cateto menor, vale 5 centímetros. Ok? Então, essa é a segunda atividade, né, da primeira semana do PET 6. Agora vamos para a terceira atividade da primeira semana do PET 6. Acompanhem comigo, né? Olha que interessante, no ano. Achei bem interessante esse exercício. Então, acompanhem comigo aqui. Deixa eu só dar mais um zoom aqui, ampliadinho, para ficar mais fácil para vocês acompanharem comigo. Bom, a figura abaixo representa um terreno rural que possui um formato triangular e é ladeado pelas ruas 1, 2 e 3. Então, a rua 1 mede 85 metros de comprimento, já a rua 2 tem aqui, né, no caso, esse terreno rural com 75 metros de comprimento, e a rua 3 nós temos, né, o terceiro lado, que é o C, e a medida que é desconhecida. Bom, qual é a medida do comprimento desse terreno ladeado pela rua 3, representado pela letra C? Então, ou seja, eu quero descobrir quanto vale essa medida do lado C desse terreno rural. Bom, como ele é um terreno triangular e é retângulo, então ele obedece o Teorema de Pitágoras, que diz que o lado maior, 85 ao quadrado, é igual à soma do lado cateto, né, 75 ao quadrado, mais o outro cateto, C ao quadrado. Então, a gente faz 85 vezes 85, nono ano, 7.225. 75 vezes 75, 5.625, mais C ao quadrado. Como aqui ele é valor positivo, eu tenho que isolar o C ao quadrado, ele passa para cá descontando do 7.225. Ou seja, 7.225 menos 5.625 vai dar 1.600. Só que para tirar do quadrado, temos que fazer uma equação de segundo grau incompleta, né, faltando o termo B, então nós vamos fazer C igual a mais ou menos a I de 1.600. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 1.600? É o 40, né? 40 vezes 40, então 1.600. Então, ou seja, quanto vale a medida do lado C, que está, no caso, né, na rua 3 aqui, esse terreno rural? Ele vai valer 40 metros. Se o exercício pedisse para nós calcularmos o perímetro desse terreno rural, bastava fazer a soma dos três lados, tá? No ano, 85 mais 75 mais 40. E se pedir para calcularmos a área desse terreno triangular, lembrando que a área do triângulo ao pé da letra seria a base vezes a altura sobre 2. Como aqui a gente já tem a altura e a base, então a base 75 tem a altura de 40. Então basta fazer 75 vezes 40 dividido por 2, ok? Tá? Ou seja, 1.500 metros quadrados aqui. Então vamos lá? Qual é a medida do comprimento desse terreno ladeado pela rua 3, representado pela letra C aqui na figura? Nós acabamos de calcular, vale 40 metros. Tá? Continuando o raciocínio. Quais são as medidas do perímetro e da área desse terreno? Bom, o perímetro é a soma de todos os seus três lados. 85 mais 75 mais 40. 85, 75, 160, com 40, 200 metros. E a área desse terreno rural, triangular?
Basta fazer a medida da base 75 vezes a altura, no caso 40, dividido por 2. Cateto 1 vezes cateto 2 dividido por 2. 75 vezes 40 dá 3.000, dividido por 2, 1.500 metros quadrados, ok? Para cercar todo o contorno do terreno, ou seja, para cercar esses 200 metros aqui, o proprietário fez o seguinte orçamento, olha lá, ó. Então, mourão, cerca de eucalipto tratado, com diâmetro de 8 centímetros e comprimento 2,2, vendido a R$ 13,00. Já com diâmetro de 10 centímetros e comprimento também 2,2 metros, é vendido a R$ 21,00. Já com diâmetro maior um pouquinho, nono ano, 12 centímetros e o mesmo comprimento, 2,20, é vendido a R$ 30,00. Já o arame farpado com um rolo de 500 metros é vendido a R$ 220,00 o rolo. Já o arame farpado com um rolo menor de 200 metros é vendido a R$ 125,00 o rolo. E o arame farpado ainda com um rolo menorzinho, um pouquinho lá de 100 metros, é vendido a R$ 70,00 o rolo. Cuidado aí com as pegadinhas. Bom, se o cliente escolher as estacas do mourão de 10 centímetros de diâmetro para colocar de 1 metro em 1 metro, e qual é a quantidade que ele precisa comprar, né? Quantas estacas ele precisará comprar se ele for colocar de 1 metro em 1 metro? Bom, turma, como todo o perímetro do terreno retangular é de 200 metros, ele coloca de 1 em 1 metro, então 200 por 1, precisamos de 200 estacas. Vai precisar comprar 200 estacas. E qual o valor gasto? Bom, olhando a tabela, se ele usa o diâmetro de 10 centímetros, né? Então são 200 estacas, que são vendidas a R$ 21,00 a unidade. Então, 21 vezes 200, ou seja, 4.200, tá? Reais que ele vai gastar. Bom, para comprar, né, lá, o terreno, passando, né, para contornar o terreno, passando o arame farpado 4 vezes em volta de cada estaca, ele precisa comprar, no mínimo, quantos metros de arame farpado? Né? Então, reparem, como ele vai passar 4 vezes, usando o diâmetro de 10 centímetros, no caso, turma, lembrando que eu tenho que olhar o comprimento, né, de uma volta da circunferência. Aí lembrando que o comprimento de uma circunferência é 2 vezes, né, o π vezes o raio, ou seja, π vezes o diâmetro. Como o π é aproximadamente 3 e o diâmetro é de 10 centímetros, 3 vezes 10 dá 30 centímetros. Como ele faz 4 voltas, no caso, então 4 vezes, no caso, nós temos que fazer a função do diâmetro de 10. Então, 3 vezes 10, nós temos 30 centímetros vezes 4, ou seja, 120 centímetros, ou seja, 1,2 metros. Então, somente cada uma das 200 estacas, ele precisa fazer um contorno de 1,20 metros em cada uma delas. Como são 200 vezes 1,2, né? Aí nós teremos 220. Mas o professor Fred, por que o senhor colocou a resposta aqui de 440 metros? Porque nós temos que lembrar que nós temos o contorno ainda de todo o perímetro do terreno, ou seja, mais 200 metros dele. Eu coloquei aqui no cálculo, só para amostragem, para vocês terem noção. Então, olha lá, aqui eu chamei de item 2. Então, olha lá, reparem, cada contorno da estaca de 10 centímetros de diâmetro, eu terei 4 voltas completas, vezes 3 do π, vezes os 10 centímetros, que em metro é 0,1. Então, dá 1,2 metros, 4 voltas em torno de cada estaca. Como são 200, 1,2 vezes 200 dá 240 metros. Só que vocês lembram que não é só o contorno em torno das 200 estacas, ele tem que contornar todo o triângulo, ou seja, o perímetro do terreno triangular, ou seja, ele vai gastar mais 200 metros aqui. Então, 200 com 240, teremos ao todo 440 metros aqui. Essa quantidade corresponde a 4,4 rolos de 100 metros. Né? 440 dividido por 100 dá 4,4 rolos, ou seja, precisa comprar 5 rolos e não vai usar o total dos 5 rolos, mas vai usar 4 rolos inteiros e mais 0,4 do outro. Ou a 2,2 rolos de 200 metros. Né? Então, 2,2 vezes 200 dá 440 metros. Quantos rolos de 500 metros de arame farpado devem ser comprados no mínimo para atender essa demanda? Bom, se ele vai gastar 440 metros e um rolo tem, no caso, de 500 metros, o rolo maior, que custa R$220, basta comprar um só. Ele ainda sobraria 60 metros, tá? Bom, nesse caso, qual é a medida do rolo de arame farpado que tem o preço mais vantajoso, né? No caso, para ele comprar aqui. Bom, turma, como o rolo de 500 metros é vendido a R$220, o de 200 metros é vendido a unidade a R$125,
e o de 100 metros é vendido a R$ 70 o valor, para a gente achar o valor de cada metro, basta pegar o valor total da compra, no caso de cada rolo, dividido pela sua metragem. O rolo de 500 metros custa 220, então basta fazer 220 por 500, que dá 44 centavos. Se ele for comprar o rolo de 200 metros, ele pagaria a unidade R$ 125. Como ele tem 200 metros, 125 por 200 dá 62 centavos cada metro do rolo de 200 metros. E o rolo que tem 100 metros de comprimento é vendido a R$ 70. Então eu pego R$ 70, divido por 100, que é a sua metragem, eu terei 0,70, ou seja, 70 centavos cada metro. Dos três, o que eu pago menor valor por unidade de metro é o de 500 metros, onde eu pago 44 centavos, ok? Então está explicado o cálculo aí. Agora, o último item. Considerando todo o material selecionado pelo proprietário, ou seja, né, as estacas com 10 centímetros de diâmetro, tá, e 2,2 metros, tá, todo o terreno, usando o arame, né, no caso, farpado, de 500 metros o rolo aí, né, que custa o valor de 220 o rolo. Então, olha, reparem, aí vem o enunciado do probleminha. Bom, considerando todo o material selecionado pelo proprietário para cercar o terreno, incluindo a escolha do preço mais vantajoso do rolo, do arame farpado, qual é o valor total do orçamento? Bom, no ano, então aqui bastava fazer. Bom, como eu tenho a metragem total de 440 metros, utilizando o rolo, né, no caso aí de 500 metros, né? Então, como que a gente poderia fazer o cálculo aqui? Então, nós vamos fazer 0,44 centavos vezes 440 vai dar 1.936, tá? Agora, lembra que as estacas eram 200 unidades de estaca, que são vendidas a R$ 21, olha, no enunciado do problema tem a tabela. Borão, cerca, eucalipto, tratado, é vendido R$ 21 a unidade, ela com 10 centímetros de comprimento. Só que ele coloca cada estaca a 1 metro de intervalo. Como são 200 metros no total, então são 200 estacas, que são vendidas a R$ 21. Então, 200 vezes 21 dá R$ 4.200. Como a gente precisa de R$ 1.936 para utilizar, né, o arame farpado, dando 4 voltas em cada estaca, mais seus 200 metros de comprimento, e mais os 4.200 das estacas, né? No caso, teremos ao todo R$ 6.136, ok? Bom, dono ano, essas são as atividades propostas da primeira semana do PET 6, do Plano de Estudo Tutorado, falando sobre o Teorema de Pitágoras, vocês estão vendo aqui. Então, eu desejo uma maravilhosa semana para vocês, ótimos estudos. Assistam os outros vídeos que eu já havia gravado sobre o Teorema de Pitágoras, as relações métricas, né, postas no triângulo retângulo. Vou postar novamente os links para vocês no meu canal do YouTube, para que vocês possam assistir lá no Mural do Class 1. Façam atividades dessa semana, depois devolvam as resoluções, as atividades, através do meu e-mail. Lembrando que o e-mail da devolução das atividades do PET, as atividades complementares que a gente faz, no caso do professor Fred Matemática, é o fredmanso72@gmail.com, tá? Beijo enorme no coração de vocês, nono ano. Estou com muita saudade de vocês. Transmitam um grande abraço aos seus familiares, tá? Cuidem da sua saúde, bastante água, bastante higienização. Procurem comer bastante legumes, frutas, uma alimentação mais leve, verduras, né? Deixem os produtos industrializados de lado, se possível, né? Fazer uma alimentação mais caseira, mais saudável, para aumentar a imunidade de vocês. Desejo uma maravilhosa semana para vocês e até a nossa próxima aula, na semana que vem, na nossa videoaula, né? E vou postar no canal do YouTube para vocês, tá? Beijo enorme no coração de todos vocês, turma. Estou com muitas saudades, viu? Beijão. Fiquem com Deus.